3. Isaías. Ai, que alívio, glória a Deus. Isaías 11, 2, 3, diz a palavra de Deus: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleita-se no teu temor do Senhor, e não julgará segundo as vistas dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Soberano e poderoso Deus, papai querido e amado, muito obrigado, Senhor, porque eu sei que grandes coisas Tu já fez neste lugar e ainda vais fazer, Senhor. Que a nossa reunião nesta noite ela não seja em vão, Senhor. Vem, Espírito de Deus, move-se sobre este lugar na autoridade e no poder do nome de Jesus, e faz tudo aquilo que lhe apraz nessa noite, Senhor, na autoridade e no poder do teu nome, Jesus Cristo. Amém. Amém? Você pode sentar. A palavra que Deus colocou no meu coração para nós compartilharmos nesta noite, eu quero que você fique ligado e preste muita atenção. Inclusive eu coloquei aqui como tema: o temor a Deus é a base de tudo. Temor, ele não é um medo, e sim um respeito pelo poder, pela santidade e pelas instruções de Deus. Quem tem temor, ele tem domínio sobre o pecado e garante a salvação. Reconhecer o reino de Deus que é real. Nesta noite você vai poder discernir a religiosidade e de um homem de Deus. Você vai ver de Gênesis e Apocalipse o Senhor falando a respeito disso. Você vai ver, por exemplo, Jesus inclusive exortando os fariseus, exortando os religiosos da época, porque não tinham o discernimento de temor. E é interessante porque o temor é algo maravilhoso. Eu estava meditando a respeito dessa palavra. O temor do Senhor é como um sinal amarelo de advertência para as nossas vidas. É algo maravilhoso isso da parte de Deus. O temor do Senhor, ele traz para nós o benefício da confirmação e da presença de Deus. No sábado, o meu coração ardia em subir o monte, e eu falei: Kelly, vamos subir o monte. E no sábado à noite ainda, subimos o monte, descemos de lá quase 1h da manhã, e lá Deus se manifestou de uma forma sobrenatural, porque a palavra daquele que busca recebe, aquele que bate abre. Então é algo maravilhoso isso da parte de Deus, porque Deus ele nos guarda. Você vai ver o benefício que é sentir o temor de Deus. O temor de Deus, ele te sinaliza, ele te guarda, ele cuida. O temor do Senhor te visita. Então, quando a Kelly veio à frente aqui, nesta noite, e convocou, exortou a igreja a orar, e logo em seguida Deus já responde a ela, devido ao teu temor, a responsabilidade que nós temos com a igreja. Nós precisamos orientar e alertar a igreja para que ela possa receber esses benefícios da parte de Deus. E você vai ver lá em Isaías ainda falando e dizendo assim: repousará sobre ele o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que tem que estar repousado sobre as nossas vidas, para nós termos a sensibilidade de Deus. Quando Deus é criado, a imagem e semelhança de Deus é no espiritual. A palavra de Deus, ele diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. A palavra de Deus, ela diz: quem pode acrescentar um côvago na sua vida? Ninguém pode fazer isso.
Nós estamos totalmente sobre o controle de Deus. É algo maravilhoso. E aqui ele diz que o Senhor, Ele dá um espírito de sabedoria e de entendimento, um espírito de conselho e fortaleza, um espírito de conhecimento e de temor. O homem que tem temor de Deus, ele consegue discernir o certo e o errado, ele consegue observar os conselhos que ele recebe da fonte e da onde vem. A palavra de Deus que nós temos que testar os espíritos. Há pessoas hoje servindo espíritos malignos. No meio da igreja mesmo, existem os filhos da perdição. Tanto que é verdade que os discípulos chegam diante de Jesus e falam isso: Jesus, existe no nosso meio o filho do maligno, existe no nosso meio o filho da perdição, não é? Seria melhor nós ceifarmos e tirarmos e separado? E o Senhor disse: não, isso não é tarefa de vocês, isso é tarefa minha, isso é tarefa do Espírito Santo de Deus. Vai haver um momento certo dessa colheita, e quem for trigo, vá para o reino de Deus, e quem for falha, vai para o fogo do inferno. Ai, pastor, que forte! É isso que a palavra de Deus fala, e é algo maravilhoso. E ele diz assim: deleitar-se-á no temor do Senhor. Quem tem temor de Deus, ele descansa no Senhor, ele se deleita no Senhor, porque ele sabe que a vida dele está na mão de Deus, está na mão do Senhor. E ele diz aqui: e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Você sabe que uma das maiores dificuldades da igreja é buscar o Senhor para tomar decisões, para tomar direção de qualquer tipo de situação. Tudo, mínimo que for, nós temos que buscar no Senhor, temos que buscar em Deus. Como é que fazemos isso, pastor? Sim, através da meditação da palavra, através de oração, através de jejum. Quanto mais tu alimentar o Espírito, mais do Espírito tu vai ter. Quanto mais tu alimentar a carne, mais da carne tu vai ter. E a palavra diz que a carne leva para a ruína, a carne leva para o pecado, a carne leva para as coisas desse mundo, e o Espírito nos eleva ao Senhor. Então, o temor, ele é um sentimento que tem que estar sobre o domínio na nossa mente e no nosso coração. Só é possível através do Espírito Santo de Deus. O temor ao Senhor é o nosso sinaleiro. Nós temos que estar alertas o tempo todo. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Aí eu pergunto: quantos têm uma caminhada ainda nesse tempo de vigilância? Quanto tempo você ora buscando ao Senhor? Você não precisa nem me responder, mas essa palavra justamente é para nós trazermos esse discernimento, que nós não precisamos pegar e sentir o temor do Senhor só na adversidade ou na necessidade. Você sabe, Fernando, quando que entra o temor no nosso coração? Infelizmente não deveria ser assim. Você sabe quando? Quando você está arriscado ir para a cidade do pé junto. Pode observar. É verdade. É só ele ter uma doença e for diagnosticado que é terminal, ou se ele for internado, e aí entra o temor do Senhor: meu Deus e meu Senhor, tu vai me recolher, Senhor? Chegou o meu tempo, papai. Eu acho que ainda não é o meu tempo. Eu tenho esposa, tenho filhos. Lembra-te de, meu Deus, que eu tenho propósito, eu tenho chamado, Senhor. Não precisaria ser assim. Não precisaria. Nós temos que buscar o Senhor a todo o tempo. Em 2 Coríntios 7, 1, 2, não precisa abrir, ele diz assim: ora, amados, pois quem temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o seu proveito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus.
Olha que algo tremendo. Sabe por que que o Senhor fala a respeito disso? Nós temos que crescer em santidade, nós temos que crescer no Espírito. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus que sem santidade ninguém verá a Deus. Como é que tu vai ter experiências se tu não tem santidade? Como é que tu vai ter experiências com Deus se tu não tem intimidade com Deus? Como é que tu vai ter experiências e sentir o temor de Deus se o teu altar ele não está limpo? Ele não tem uma manutenção digna para a visita do Espírito Santo de Deus? Vocês viram que o Cláudio aqui, ele testemunhou e ele testificou e ele disse: Senhor, abre o meu coração. Eu lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo de Deus, Senhor, eu quero receber tudo que tem da tua parte, eu quero receber o batismo no Espírito Santo, eu quero receber o batismo de fogo, eu quero ter experiências com o Espírito Santo, eu quero ter experiências com o anjo, eu quero ser arrebatado pelo Espírito de Deus. E eu lembro que uma noite eu acordei, era 1h da manhã, eu tinha tido um sonho. E nesse sonho eu estava no inferno, e nesse inferno os capetas me atormentando, verdugos me atormentando, e de repente vem um anjo, e esse anjo me tira dali, e eu saio voando através dos braços daquele anjo, e esse anjo me leva e me deixa na minha cama. E eu olho para aquele anjo, e eu digo assim: já que tu está aqui comigo no meu sonho, me batiza no Espírito Santo. O meu maior desejo é ser batizado no Espírito Santo, é receber dos dons da palavra de Deus, receber aquilo que tu tens promessa para mim, para nós, para os filhos de Deus. E é algo maravilhoso, porque o anjo falou assim para mim: tu precisa purificar o teu coração, tu precisa meditar mais na minha palavra, e aí eu te visitarei, e atenderei os desejos do teu coração. E foi o que aconteceu. Limpei a iniquidade, limpei o altar do Senhor, e logo em seguida eu fui batizado. Foi uma das maiores experiências com Deus, foi o meu batismo no Espírito Santo. E tantas outras experiências que eu tenho com o Senhor, é porque eu mantenho o temor dentro do meu coração. A palavra de Deus que nós somos pecadores, a palavra de Deus diz que aquele que diz que não pecou está mentindo, e é verdade isso. Mas uma diferença é o pecado aparecer e entrar o temor, e você fugir da aparência do mal. Em Provérbios 8:13, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa eu odeio. Sabe o que ele quer dizer isso? Como é que tu vai sentir o temor do Senhor se você é soberbo, se você é orgulhoso? Como que vai ser? Se você é arrogante, você sabe o que é a pessoa arrogante? O religioso. Ele sabe tudo, ele já leu a Bíblia não sei quantas vezes, mas ele não tem experiência com Deus, ele não tem experiência com o Espírito Santo de Deus. Sabe aquela pessoa que vive botando o versículo bíblico nas redes sociais, mas não vive aquilo? Você sabe não? Aquele que coloca assim: orai sem cessar, mas ele nunca botou o joelho no chão para orar. O marido é o cabeça da sua casa, e ele dá até um discurso ali, mas é um frouxo. A mulher, ela bota o versículo ali, a coisa mais linda do mundo, mas ela é uma tola. Você consegue entender e perceber? E isso são os arrogantes, o mau caminho, a boca perversa Deus odeia. Crente que ainda chama nome. A palavra de Deus que da nossa boca tem que sair fonte de vida, porque a boca fala de que o coração está cheio. Nós precisamos medir cada palavra que nós falamos. Isso foi a primeira coisa que eu aprendi com a Kelly. A Kelly se converte 1 ano antes, vocês conhecem qual o testemunho, e a Kelly, ela diz assim: da tua boca só tem que sair palavra de edificação. E aí eu comecei a vigiar. A língua é como um leme, é pequenininho, mas é venenosa, e aí nós temos que tomar cuidado em tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós verbalizamos.
E aí tem que entrar o temor do Senhor, porque aí tu chama um nome, ô Senhor, na hora Senhor, me perdoe, eu retiro essa palavra que eu lancei sobre a vida dessa pessoa. É algo maravilhoso, porque a palavra diz que Ele odeia a boca perversa, que não saia da nossa boca nada que não edifique, nada. E nós temos que tomar cuidado, e o temor do Senhor vai nos orientar a respeito disso. Eu não vou dar nada, hoje vai ser um dia péssimo. Porque não sei. Não, meu irmão. Não pode ser dessa forma. 1 Pedro 1,17 diz assim: e se invocar por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor. Olha só. É uma caminhada no temor de Deus. E aí, você caminha anos na igreja, e nunca teve uma experiência com Deus, nunca teve uma visitação do Espírito Santo, nunca teve uma resposta do Senhor. E Ele às vezes Ele está aqui, hoje eu vou receber a minha resposta. Olha, Ele está vindo, e não recebe. Por que Ele não recebe? Por quê? E aqui a palavra, ela é clara, porque nós temos que andar no temor do Senhor, durante o tempo da vossa peregrinação. Ele vê tudo, Ele vê a mente nossa, Ele vê o nosso coração, Ele vê as nossas obras, Ele esquadrinha as intenções do nosso coração. É algo maravilhoso. Deus é o nosso Criador. Nós podemos enganar o homem, mas a Deus não se engana, de Deus não se zomba. Está faltando temor. E a palavra de Deus é algo maravilhoso. Agora nós queremos receber as bênçãos de Deus, nós queremos ter uma caminhada abençoada, nós queremos ver o mover de Deus, nós queremos as bênçãos correr atrás de nós. Como é que nós fazemos então, pastor? Hoje eu vou passar para vocês uma receita da palavra de Deus. Se você quer ir bem, preste bem atenção. Sabedoria. Quem quer sabedoria? Quem não quer sabedoria? Quem não quer sabedoria e discernimento? Discernimento de espírito. Quem não quer sabedoria para não ser enganado? Quem não quer sabedoria para poder atuar no seu ministério? Eu recebi um livro, final do ano, de presente de aniversário. Eu fiquei impactado com aquele livro, porque eu estudei psicologia, estudei Freud, estudei tantos outros pensadores, e eu fui ler esse livro, eu fiquei assustado, eu nunca tinha lido algo tão profundo. Aconselhamento através da cruz. Inclusive eu passei esse livro ali para Dani, que é psicóloga. Dani, você que aconselha, você que atende, eu gostaria que você lesse esse livro, você vai ver o que Deus vai falar contigo a respeito, porque nós temos tudo, como Deus foi o nosso Criador, tudo está nas Escrituras, tudo está na palavra. Então, como é que nós fazemos para receber? Provérbio 9, 9 e 11, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio, ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência, porque por meio intermédio se multiplicam os teus dias, anos de vida se te aumentarão. Você quer ter uma vida mais abençoada? Você quer ter algo da parte de Deus que cuida de você? Teme ao Senhor. E se você temer ao Senhor, você vai receber instruções e tu vai ser sábio. Você sabe que tem pessoas que tu não pode instruir, né? Tu não pode falar nada. A palavra de Deus nunca discuta com tolo. Não instrua um tolo. Sabe o que a palavra fala? Não jogue pérolas aos porcos. Você sabe o que isso quer dizer? A palavra diz assim, cuidado, não coloque um colar de pérola num porco e dê banho nele, porque se tu soltá-lo, o prazer dele é estar na lama. Está na Escritura, está na Bíblia. Olha que algo sério e pesado.
Que nós possamos ter essa sensibilidade de meditar no Espírito Santo de Deus através da palavra e dizer: essa palavra foi para mim, essa palavra, não, essa palavra é para o meu vizinho. Se a minha esposa tivesse aqui, se o meu marido tivesse aqui, se o meu filho tivesse aqui, se aquele meu vizinho, se aquele crente que trabalha comigo tivesse aqui. Não, é para ti a palavra, é para você, é para nós. Porque a palavra primeiro trabalha conosco, não é, pastor Jairto? Primeiro ele fala conosco, para depois falar com a igreja. Então, é algo tremendo e maravilhoso. Você que está fazendo casados, você que está fazendo finanças, você que está fazendo hombridade, mulher única, paz para toda a vida, bota em prática aquilo que tu aprendeu. Tema o Senhor e a sua instrução. Mulher, você aprendeu lá no casado, como ganhar o teu marido sem palavras. Deixa de ser tola. Busque sabedoria, discernimento e temor de Deus. Eu vou falar algo para você que talvez você vai, até as mulheres, depois vão conversar comigo, mas não tem problema. Você sabe que a posição de sacerdote do lar da sua casa, Roberto, não é conquistada. É por direito. É por direito. Deus, quando Ele fez o homem, disse: tu serás o sacerdote do seu lar. E você tem a responsabilidade de governar o teu lar, os teus filhos e filhos dos teus filhos. E tu vai ser cobrado a respeito disso. E tem mulheres que querem tomar o lugar de sacerdote do seu lar. Você quer ser honrada, você quer ser abençoada, interceda e honre o teu marido. A palavra de Deus que a mulher sabe é a coroa do seu marido. Mas o meu marido é um tolo. Eu também era um tolo. E Deus transformou a minha vida através de uma mulher sábia. Então você tem que ter esse discernimento, tem que ter esse entendimento. Provérbio, aqui ainda ele diz assim: e o conhecimento do santo a prudência. Você vai ver que tem a parte de Deus, que é o temor do Senhor através do Espírito Santo, mas tem a prudência do santo. O santo é o nosso papel, nós somos santos. A palavra de Deus diz: sede santos como eu sou santo. Caminhai em santidade. Isso é uma escolha, isso é uma decisão. Você vai ver, por exemplo, Deus falando com Caim, por exemplo, dizendo: Caim, o pecado já da tua porta, basta você decidir. Você vai ver, por exemplo, Jesus exortando Pedro: Pedro, tu está endemoniado, Pedro, sai Satanás dele. Olha só, que coisa séria. Pedro se arrepende amargamente, e se tornou-se um ícone. Judas, infelizmente, pelo seu orgulho, pela sua soberba e por falta de temor, foi para o inferno, se suicidou. Olha que coisa mais séria. Então, nós precisamos, como santo, ter uma caminhada no temor do Senhor. Provérbio 14, 26 e 27, no temor do Senhor, a firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos, e o temor do Senhor é a fonte de vida, para desviar-se dos laços da morte. Vocês sabem o que isso quer dizer? Que o Senhor, nós cantamos aqui, Ele pensa até 1000 gerações. Você sabe que todo o pecado, cavado aqui, as gerações vão colher. É um negócio muito sério isso. É muito sério. E ele coloca aqui que a nossa confiança tem que estar no Senhor. É refúgio para os nossos filhos. É fonte de vida temer ao Senhor. Desviar do laço da morte. O pecado traz morte para nós. Morte. Então nós temos que tomar cuidado. E nós precisamos do temor, desse sentimento, para poder manobrar a nossa vida, cuidar da nossa vida. Opa, espera aí, aqui eu errei. Senhor, me perdoa. Pastor, mas sabe quantas vezes eu já errei aqui? Eu não sei se o senhor ouve. Sim, que a palavra de Deus, se não interessa quantas vezes tu pecou, o que interessa é quantas vezes tu se arrependeu e pediu perdão.
porque a palavra de Deus, Ele sabe que nós somos fracos, Ele sabe que nós somos falhos, mas a partir do momento que nós tememos ao Senhor, a partir do momento que o Senhor nos sinaliza, e nós nos arrependermos, é algo maravilhoso. Eu vou te fazer uma pergunta: como é que um cara que nem Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus? Como? Um homem que adulterou, e a mulher que ele adulterou, ele matou o seu marido? Assassinato? Como? Porque quando ele foi confrontado, sabia que o temor entrava no coração dele, na hora ele se arrependia, na hora que eu errei. Claro, o sinal amarelo, eu peço perdão, Senhor, eu não posso perder teu Espírito, porque Davi sabia que se ele não tivesse o Espírito Santo de Deus, o temor saía, ia embora. E um homem que não tem temor, quando eu falo homem eu falo no sentido homem, mulher, tá? Ele faz coisa que até o diabo duvida. Um homem que não tem temor, ele acha que ele vai viver para sempre, ele acha que ele vai ser eterno. É muito sério isso. Por isso a igreja precisa realinhar os seus propósitos. Jó 28, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparte-se do mal, e é inteligência. Olha só que algo maravilhoso. Jó era um homem sábio, porque ele era temente a Deus, mesmo em meio às adversidades. Você sabe o que é um homem perder tudo? Perder tudo. E a sua mulher chegar para ele e dizer assim: meu marido querido e amado, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele diz assim: tolas, tu não sabe o que está falando. Quer dizer que eu vou temer e adorar a Deus, enquanto Ele me dá as coisas. Agora, porque que eu estou na dificuldade, eu não devo temê-lo? Sabe por quê? Porque Jó enxergava lá na frente, ele enxergava a vida eterna, ele enxergava a salvação, ele sabia que tudo que nessa terra é perene e vai passar. É algo maravilhoso dessa parte de Deus. E nós temos que observar qual é o estilo de vida então que nós levamos, porque todos querem um estilo de vida feliz, todos querem ser cristão de verdade, todos nós. Quem não quer seguir? Mas precisa de mais conhecimento. Eclesiastes, por exemplo, 12, 13 e 14, diz assim: de tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo o homem. Meu irmão, é dever do homem estudar os mandamentos do Senhor e temer as suas instruções. É dever. É como o Jairto, que exerce a advocacia e exercer sem ter lá da OAB. Olha só. E aí, se eu perguntar para a igreja: quantos conhecem das suas promessas? Quantos entenderam o que aconteceu nessa noite do batismo do Espírito Santo? Tem que nem sabe. Como é que é, pastor? Como é que é esse negócio? Batizado? Mas eu também já fui. Não é. É batismo do Espírito Santo e tem o batismo de fogo ainda. Entendeu? E ele diz assim, porque isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Olha que coisa tremenda. E aqui ele diz assim em Hebreus 12, 28 e 29, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com temor e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha que algo tremendo, que algo maravilhoso. Você sabe por que muitas pessoas não prosperam? Porque esconde as suas transgressões, esconde os seus pecados, estão dentro da igreja e estão pecando, não tem temor de Deus. Eu quero dizer algo para você: tudo que você fizer, tudo que você fizer, diz a palavra de Deus que um dia será revelado.
um dia será colocado às claras. Então, eu, por exemplo, um dia perguntaram para Kelly, você confia no Freiner depois de tudo que ele fez? Não, não confio mais nele. Como assim? Não, eu confio no Deus que está nele, porque enquanto o Senhor estiver comigo, esse temor estiver dentro de mim, eu não vou pecar, porque eu tenho medo da Kelly, porque se tu quiser tu dá um jeitinho, não, eu não peco porque eu temo a Deus, eu não peco porque eu temo ao Senhor, até porque eu não tenho medo dela. Você consegue perceber? Tem homem que tem mais medo da mulher do que de Deus. Se você tem que temer a Deus, não é a sua esposa. Então, que você possa ter essa sensibilidade e esse discernimento. E é isso que ele está falando aqui. Olha que algo tremendo. Provérbios, já estamos indo para o final, Provérbio 10, 27, diz assim, ó: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Você sabe por que está morrendo tantos jovens? Sabe por quê, doutor Rogério? Sabe por quê? A juventude não tem mais temor de Deus. A juventude não honra mais pai e mãe. A juventude não quer dar mais ouvido para o papai, porque o papai é careta. O papai está ultrapassado. Agora é um outro tempo. E aí você sabe o que você vê? Jovens sendo ceifados. É acidente, droga e tantas outras coisas que eu não preciso nem relatar, que vocês conhecem. Está aqui nas Escrituras. Claro, olha que algo tremendo. Agora, quer prolongar os seus dias? Quer? Tema o Senhor. Seu Omar, quer viver até 120 anos? Tema o Senhor. Com saúde, com qualidade de vida. Tema a Deus, tema o Senhor. E sabe o que vai acontecer? Quando tu partir, vai partir sorrindo. Oh Senhor, chegou minha hora. Oh, chegou meu tempo, Senhor. Ah, maravilhoso, Senhor. Tu vai partir com alegria. Que algo maravilhoso isso da parte de Deus. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Olha que coisa mais séria. Jó 1, 8, 11. E disse ao Senhor ao pé de rodo: observasse tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de Barde? Porventura tu não o cercasse de sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra dele tu abençoa, tu não toca, o gado aumenta a terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se realmente ele blasfema contra ti. Temer a Deus, nós temos que ser radicais. Você viu aqui, ele falou assim: porventura teme Jó a Deus de Barde? O inimigo ele fica atormentando. Você sabe, você que acha que o evangelho é muito radical, você que acha que as coisas não tem nada a ver, não tem nada a ver, abre o olho, meu irmão, abre o olho, meu irmão, porque o diabo ele faz essa pergunta para Deus: Deus, esse pessoal lá é fraco, esses crentes são fracos. Eu botei um negócio muito forte no nosso grupo. Quem assistiu? Quem assistiu? Deixa eu falar uma coisa, eu boto muito pouca coisa lá, mas quando eu boto é importante. Quando eu coloco é importante. Eu gostaria que a igreja pudesse estar assistindo quando eu coloco. É um negócio muito pesado. E nós estamos vivendo isso, nós estamos vivendo esses últimos tempos. Nós estamos vivendo. Então nós temos que estar alerta, nós temos que entender isso, nós temos que entender esse reino. E é interessante porque aqui o Satanás ele desafia Jó. Só que Satanás entrou pelo cano, porque Jó era um homem tão temente a Deus, mas tão temente a Deus, José, que Jó ele desviava-se do mal.
Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto diante de Deus, diz a palavra. Jó, ele temia tanto a Deus, que os filhos deles, às vezes, faziam uma festinha, e Jó chegava diante de Deus e: Deus, perdoa meus filhos, se por acaso eles cometeram algum pecado diante de Ti. Deus, livra os meus filhos das garras de pé de rodo, Senhor. E diz a palavra que Deus guardava tudo o que era de Jó. Deus cercava ele. O pé de rodo reclamou para Deus: mas tu não o cerca, tu não guarda a sua casa, tu não abençoa ele, tu não está com a mão protegida dele. Deixa eu te falar algo para ti: se tu temer a Deus e buscar ao Senhor, a tua família será protegida. O teu filho não vai ser bulido, abusado no colégio. Os acidentes não vão acontecer, porque Deus vai te guardar, vai guardar aquilo que é teu. Você consegue perceber isso? A palavra diz que Deus veio para dar vida e vida em abundância. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E se fosse só isso? Ele quer nos arrastar para o fogo do inferno. Ai, pastor, eu não gosto que fala disso. Então tu tem que ler as escrituras para você ver o que vai acontecer no final. Ai daquele que partir sem o Senhor. Ai aquele que partir sem Deus. E a palavra de Deus em Isaías 33:6 diz assim: e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Haverá estabilidade. E você sabe que estabilidade é essa? No teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Foi o versículo que eu li lá anterior: estabilidade no corpício. Na alma, os teus desejos serão santos e não profanos. O teu espírito vai ter sede de buscar Deus. O teu espírito vai ter sede de meditar a palavra. O teu espírito vai ter sede de orar e jejuar. O teu espírito vai ter sede de ter experiência sobrenatural com Deus. A palavra de Deus diz que vale mais um dia diante do Senhor de qualquer outra festa. Você consegue perceber isso? A abundância de salvação. Mas espera aí, abundância de salvação? O que quer dizer abundância de salvação? Eu comecei a refletir: abundância, mas tem mais salvação? Porque a salvação é uma só. Você sabe qual é a abundância de salvação? É os livramentos que o Senhor dá no dia a dia. Entendeu? O pé de rodo armou o laço e Deus dá o livramento. Livramentos, a abundância de salvação. Ele está te salvando o tempo todo. Você sabe quando tu pega uma criança assim muito imperativa, só Jesus para guardar? A minha mãe que dizia: os meus filhos têm um anjo da guarda, porque não é possível. 8 filhos, pensa, Léo, 8 filhos. Ela olhava, tinha um embaixo do cavalo. Ela olhava, um outro estava em cima de um boi brabo, sem nada. Ela olhava, tinha um outro só de cueca tomando banho na lagoa. Não sei como é que nós não morremos tudo. Só minha mãe cuidando. Hoje uma mãe tem 2 filhos, já está de cabelo branco. Onde é que está a Adriana, né, Adriana? Não é fácil, né? Já pensou 8, Adriana, assim? Uma escadinha assim, eu sou mais velho, 8. Uma escadinha, pensa. Só os anjos para nos guardar. E essa palavra é isso mesmo, é uma palavra profética daí, porque ele diz assim: abundâncias de salvação. Você não teme a nada. Eu tenho escutado muitas coisas, eu recebo muitas mensagens, principalmente de fora, porque quem tomou a vacina é isso, quem não tomou aquilo, e aí cientista, médico. Eu disse: Senhor, eu tomei as vacinas, mas a tua palavra diz que aquele que crê em ti e teme a ti, nenhum veneno fará mal. Então eu vou partir o dia que acabar os propósitos. Não vai ser a vacina, não vai ser a Covid, não vai ser nada. Eu estou nas tuas mãos e pertenço a ti. Então na hora que tu quiser, Senhor, né, tu me recolhe, faz conforme lhe apraz, Senhor. Estou no lucro contigo, papai. Olha que algo maravilhoso. Você acha que eu estou preocupado? Eu não estou preocupado com esse negócio aí, tá? Estabilidade nos teus tempos, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Deixa eu falar uma coisa para ti. A palavra diz que aonde estiver o teu tesouro, estará o teu
coração. E quando o tesouro é o quê? O que é tesouro? Tesouro é algo valioso. Tesouro é algo que tu guarda com muito cuidado. Eu, por exemplo, tenho uma coleçãozinha lá de relógio, eu guardo aquilo. Quando eu viajo, eu boto no cofre, depois eu boto de volta, porque são as minhas coleções, e aquilo é valioso. Além de eu gostar dessa coleção, ainda ele tem um valor, né? Há mulheres que têm joias, elas deixam em qualquer lugar? Não, elas botam em um lugar escondido, inclusive. Não é assim? Então, olha que algo tremendo. Ele disse, o temor do Senhor será o teu tesouro. Toma posse desse tesouro que o Senhor está botando na nossa mão, que é a sensibilidade do Espírito Santo, que vai nos guardar, vai cuidar para essa jornada, para esse tempo. O tesouro você guarda, pensamento do coração, fonte de vida. Salmos 128, 1,4, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Sabe o que é bem-aventurado? O homem feliz, e anda nos seus caminhos, pois comerá do seu trabalho, das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da sua casa, os seus filhos como planta de oliveira, e a roda da tua mesa, e eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aqui eu queria fazer uma reflexão. Você realmente teme ao Senhor de Barde? É fácil de medir, é fácil de fazer uma análise, é fácil. Você é feliz? Se fosse perguntar, você é feliz? Você é feliz com a tua esposa? Você é feliz com ela? Você é feliz com os seus filhos? Os seus filhos, você tem o privilégio e o prazer de ter eles em redor da sua mesa? Semana retrasada eu fui convidado para um churrasco. Vocês podem me convidar, tá? A minha filha é vegana, mas eu como carne. Fui convidado para comer um churrasco na casa. Não é bom falar o nome, porque o pessoal fica os olhos em cima. Entendeu? Não, então eu não vou falar o nome, tá? Né, lá o seu Valdir Germano. Daí ele me convidou para comer um churrasco. E estava a família dele toda lá reunida. Jair, estou ali, nós oramos, comemos e cantamos. Que coisa maravilhosa. Saímos de lá cheio de Deus. Aí perguntei, como é que foi? Meu, que coisa maravilhosa, gostoso. Aí ele me colocou, nós fizemos uma viagem final do ano. Que coisa mais linda, né, José? Foi a viagem maravilhosa. Você sabe, o seu Valdir, isso não tem preço. Você ter os filhos em redor da sua mesa. Eu não tive esse privilégio. Nós somos em 8 irmãos. Nós nunca se reunimos. Todo mundo separado, eu já falei isso aqui. O meu pai, infelizmente, lamentavelmente, foi um cabeçudo, e a minha mãe não foi muito sábia, nunca deixou faltar nada para nós, deu estudo, deixou até herança para nós, mas o principal ele falhou, tanto que eu tenho sequelas até hoje, né, Antônio? Está aqui o Toninho aqui, ó. Deus está trabalhando e restaurando hoje, né, a nova geração, né, Antônio? Entendeu? Que sequelas que ficou. Tá? Então, isso é um prazer, esse é um tesouro que Deus deixa para nós. Olha que algo maravilhoso isso da parte de Deus. Você é abençoado. Aonde tu bota a planta do pé assim é abençoado, aonde tu bota a mão, você é usado para orar pelas pessoas. Eu vejo assim as pessoas, vocês viram que nós lembramos ali que a palavra de Deus fala que Ele não faz acepção de pessoas. Você é usado para orar pelas pessoas? Você é usado para dar uma palavra profética para alguém? Como é que funciona isso na tua vida? E aí você faz uma reflexão, você analisa e você está faltando o temor de Deus. Está faltando oração. Está faltando entrar mais nesse reino de Deus, para Ele poder se mover ao meu favor. Que é algo tremendo. Servir a Deus
E para fechar, agora é para fechar mesmo, tá, pastor Jairton? Servir a Deus. Aqui eu quero revelar um mistério para você que quer sentir o temor de Deus. Salmo 2:11. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Você sabe o que é isso? Quando ele diz assim, ó, serve ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Você sabe o que é tremor? Serve ao Senhor com temor, que é um sentimento de reverência e poder, e alegrai-vos com tremor. Tremor é o medo de fazer as coisas erradas, de atingir o coração do nosso Deus. Medo, Jairton. Dizer, meu Deus, se eu fizer isso aqui, ó, eu estou no vinagre. Jairton, se eu não fizer o caminho de volta, o que vai acontecer comigo e com a minha família, com a minha descendência? Medo, tremor mesmo. Se eu morrer hoje, para onde é que eu vou? Se eu morrer hoje, como é que fica a minha alma? Será que eu vou ser salvo? Medo, medo mesmo. Pavor de pecar. De você ficar inquieto de tal forma que tu tem que fazer o caminho de volta para poder se alinhar. 1 Samuel 12, 23 e 24, e quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vós ensinarei o caminho bom e reto. Tão somente temei ao Senhor, serve-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas fez o Senhor. Você sabe que quando eu recebi o meu chamado, entrou um temor muito grande no meu Senhor, no meu coração, quando eu recebi várias profecias, eu recebi recados, palavra de Deus, e aí eu recebi uma palavra dizendo assim, ó, é melhor obedecer do que sacrificar. Claro que. Você acha que eu vou ficar nas mãos do Senhor? Sacrificando? Não. Eu vou obedecer ao Senhor. Você quer manter o temor? Você quer ter experiências com Deus? Faça a obra do Senhor. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que eu tenho que estar... Não é isso que eu falei. Eu falei que você serve ao Senhor com temor, orando, ensinando o caminho bom e reto. É dever de todos nós ensinar o caminho bom e ensinar o caminho reto. Se eu te perguntar, quantas pessoas você conhece que está passando uma vida desgraçada e miserável? Quantas pessoas vocês conhecem que o casamento já foi para o espaço? E de repente você está ali fazendo cara de paisagem, e poderia ter sido usado pelo Senhor. A palavra de Deus diz, aquele que mais faz, aquele que mais recebe. Então, um dos mistérios, do segredo, é estar no fogo. O Jairton sabe disso. O Jairton, ele prega, ele louva, ele tem o grupo de casados, agora abriu paz para toda a vida, tem a célula, e ontem ele veio com uma que eu quase bati nele. Quase bati nele no bom sentido. Pastor, eu estou com uma cócega, uma vontade de abrir um grupo de hombridade, porque tem uns meninos lá do grupo lá que precisa fazer hombridade, pastor. Eu disse, tu não tem nada para fazer, né, meu irmão? Tem nada para fazer. Pegou, já começou o grupo de casado, o grupo de pai, a célula, louvor, prega e ainda quer a hombridade? Olha só, mas sabe por quê? O Jairton sabe que quanto mais ele servir ao Senhor, mais temor entra, mais... Pergunta quantas experiências ele está tendo, pergunta. Quantas experiências com Deus? Você consegue perceber? Então um dos segredos é estar no fogo, estar na lareira, estar no brasido, tá? E isso é algo maravilhoso da parte de Deus. E ele diz que então somente temei ao Senhor e serve-o fielmente em todo o vosso coração, porque vede quão grandioso coisas Ele vai fazer ao teu favor. Nesta noite eu quero orar para que você possa realmente sondar o teu coração e analisar os seus atos. Qual o seu sentimento ao fazer algo
que desagrada a Deus? Quando você faz algo que desagrada, tu sabe que desagradou, como é o teu sentimento? É de arrependimento? É de pedir perdão? É dizer assim, eu errei, eu pequei contra Deus e contra o meu próximo? Ou você faz de conta que, não, isso aqui como é que funciona isso? Esquadrinha o seu coração e se arrependa, se esse não for o teu sentimento de temor a Deus. Tema a Deus e a sua vida nunca mais será a mesma. Muitos querem mais experiências com Deus, mas como está o seu altar para recebê-lo? Eu quero que tu fique de pé. E nós estamos orando por uma igreja avivada, por uma igreja que tenha experiências com Deus. Nós não queremos ser mais uma, não porque somos melhores, não é isso. Nós queremos ensinar essa igreja a temer o Senhor. Temer. Você sabe que quando você fez uma aliança, por exemplo, você quer ver o exemplo, você fez uma aliança com Deus. O homem que teme a Deus, ele não se separa. Ele não se separa. Ele vai dizer, Senhor, eu cheguei diante de Ti, do Teu altar, prometi amar essa mulher, até que a morte os separe, e eu estou passando um cortado, Senhor. Meu Deus, se eu descobrisse antes que essa mulher era isso, oh Jesus, faltou buscar mais de Deus. Agora, meu irmão, se mantenha firme, e Deus está falando aqui, porque antes de você sair de casa, você falou, acho que não vai dar mais, entendeu? Acho que eu vou te largar, entendeu? Eu quero dizer para ti que tu não está temendo a Deus, tá, meu irmão? Não está temendo a Deus, tu tem que temer o Senhor. Você que mentiu, filhos que enrolam o pai e acham que estão de boa, falta temor no coração, e esse preço é alto, Um filho que desonra pai, nunca desonre o seu pai, por favor. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu poderia ter todos os defeitos, eu nunca desonrei o meu pai e minha mãe, nunca. E quando eu conhecia o Senhor, eu dei toda a atenção para eles, vocês podem imaginar. A minha mãe, teve uma época, eu ia toda semana lá, eu ia lá para ver como é que ela estava. Aí eu passava, pegava um cafezinho, e olha que o meu tempo é apertado, pastor Jair. Mas os dois partiram honrados da minha parte. Você consegue perceber? Honrei o meu sogro, honro a minha sogra até hoje. Sabe por quê? Porque eu vou colher isso. Então nessa noite, eu quero que você possa dizer assim, Senhor, eu preciso ter esse sentimento de temor dentro de mim, porque eu quero ter essa qualidade de vida, eu quero ter sabedoria, eu quero ter livramento, eu quero ser salvo. Você sabe que é um privilégio para um filho, quando tem pais orando. Você sabe disso, né? Viu, Tiago e Gabriela? Agradeço ao Senhor, vocês são privilegiados, porque vocês têm o Valcir e a Priscila que dobra o joelho. Guarda os meus filhos, cobre eles com o teu sangue, livra eles desse mundo que é mau, encaminha eles, Senhor, e vocês são cobertos pela vida deles, como Jó fazia com seus filhos. Isso é um privilégio. A Júlia é uma privilegiada, porque nós todo dia clamamos pelo sangue de Jesus sobre a vida dela. Guarda ela nos hospitais, guarda ela nas suas caminhadas. Esse é o dever de um pai que teme a Deus, que teme ao Senhor. Filhos que possam orar pelos seus pais, dizer assim, Deus guarda o Jamir naquele comércio, que ele pode ali sofrer qualquer tipo de situação, papai, e Deus vai guardá-lo, vai cobrir ele, por causa das intercessões dos filhos. Quando tem filhos que temem a Deus, você consegue perceber, você consegue entender isso? E eu quero orar a respeito disso nessa noite, que nós, se não tivermos um temor, para ter uma qualidade de vida ainda nesse tempo, mas que nós possamos ter temor para garantir a nossa salvação.
viu, Sandra? Garantir a nossa salvação. Senhor, não deixa eu partir sem te ser salvo, Senhor, nem que for no outro. Tu sabe que eu sou um carcará. Tu sabe que eu ainda chamo alguns nomes. Tu sabe que eu ainda minto. Tu sabe que eu ainda tomo uns goró. Tu sabe, né, Deus? Tu sabe. Tu sabe que eu tenho dificuldade. Tu sabe que eu sou boca dura ainda. Mas tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Não permita que eu parta, Senhor. Trema, tenha medo de não partir dessa terra sem ser salvo. Sem ser salvo. Feche teus olhos. Coloca a mãozinha no teu coração. E nós vamos estar orando. Senhor, essa palavra é uma palavra de exortação, mas também é uma palavra de ensinamento para estreitar a intimidade contigo. O pastor Jairton aqui pregou, Senhor, a respeito de altar, de pedras, Senhor. E a tua palavra diz que tu habita em altares, Senhor, limpos. Altares, ó Deus Todo-Poderoso, que temem a Ti e aos Teus mandamentos, Senhor. E nós queremos uma comunidade missionária, ó Deus Todo-Poderoso, temente a Ti, Senhor. Por isso vai trabalhando. Tem pessoas aqui que precisam de uma cura, precisam de um milagre nas suas empresas, precisam de um milagre na sua família, papai. E de repente o que está acontecendo, Senhor, é que não estão temendo a Deus em determinadas áreas, e estão colhendo algumas consequências, Senhor, na autoridade e no poder do nome de Jesus. A gente vê pela palavra, quando o diabo chega diante de Deus, mas eu não posso tocar na família dele, eu não posso tocar nas vacas, eu não posso tocar nos negócios dele, porque tu guarda, e ele te teme de balde, ele te teme radicalmente. Senhor, que isso possa vir a favor das nossas vidas, que nós possamos temer, Senhor, que nós possamos tremer, Senhor, quando o pecado bate à nossa porta, Senhor, e nós tenhamos força de fugir, papai, porque nós queremos ter uma vida e abundância, papai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Repita assim comigo: Senhor Jesus, Pai querido e amado, que esse temor venha sobre a minha vida, para que eu possa ter discernimento e ser sensível ao Teu Espírito, que ainda nesse tempo, nessa jornada, eu possa ter uma caminhada, Senhor, de sabedoria e de discernimento, Senhor, até a Tua volta, ou quando eu partir, Senhor. Por isso, ó Deus Todo-Poderoso, traz temor para o meu coração, e tremor, Senhor, para a minha vida, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus tenha poder sobre as nossas vidas, que o sangue de Jesus tenha poder sobre as nossas vidas, Senhor. Longe de nós, Senhor, longe de nós, Senhor, longe de nós, Senhor, fazermos aquilo que te desagrada, papai. Por isso nos orienta, Senhor, como filhos amados e separados, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos dar uma salva de palmas bem gostosa para Jesus. Glória a Deus.